Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Olhamos uma pessoa cega na rua. Percebemos sua dificuldade em caminhar na multidão entre carros e as calçadas esburacadas. Por um breve momento, nos preocupamos com sua provável queda ou com algo mais grave. Pensamos em ajudá-la, porém, tão rapidamente como nosso andar pelas ruas, desistimos da ação, pois, de verdade, não sabemos como fazer isto. Como falar com ela? Seguramos em seu braço ou em seu ombro? Fazemos então um acordo com a nossa consciência, desculpando-nos pela inércia, pois, afinal, alguém mais preparado irá ajudá-la com certeza. Notamos uma pessoa surda no ambiente em que circulamos. Sorrimos apressadamente, mas evitamos o contato mais próximo, pois, de verdade, não sabemos como falar com ela. Até temos o conhecimento da existência da linguagem brasileira de sinais, a Libras, mas nunca aprendemos a nos comunicar com pessoas surdas. Refletimos, por que não ensinam Libras nas escolas? Percebemos uma pessoa em uma cadeira de rodas. Dirigimos-lhes um olhar rápido, pois, de verdade, não sabemos exatamente como agir. O nosso desconforto é notório. Como expressar algo que não pareça falso a nós e a ela? O que dizer quando parece que nada será alterado pelas palavras ou gestos? É assim. A maioria de nós não quer ver pessoas que não enxergam, não quer ouvir pessoas que não ouvem, não quer caminhar por entre cadeirantes. Não é preconceito. É por nossa absoluta falta de capacidade em lidar com tudo o que nos é diferente. O diferente nos incomoda porque é reflexo das nossas próprias deficiências. Sem jogo de palavras, deficientes somos todos, governos, empresas e pessoas, na incapacidade de lidar com a questão da deficiência, seja ela qual for. Não temos preparo psicológico, não possuímos capacitação técnica e nossas construções, casas, edifícios, ruas, calçadas e prédios públicos refletem apenas o que vivemos em nosso cotidiano, nossa absoluta inacessibilidade ao universo dos deficientes. Não é que não sabemos como enxergá-lo, né? Nós é que não sabemos como enxergá-los, como ouvi-los ou como caminhar entre eles. E se já não sabemos lidar com o que nos parece igual neste mundo que incita a busca pela perfeição, como conviver com o que é diferente, com o que nos parece imperfeito? Sobretudo, a nossa maior deficiência não é técnica. No fundo, ela é demasiadamente humana, ao não nos preparar para a linguagem da compreensão, para a visão do afeto, para a percepção do sentir no caminho que nos leva em direção ao outro. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 23 de setembro de 2013, né? Ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, participe deste programa, né? Aí dando as suas sugestões, as suas contribuições de melhoria do programa principalmente, né? Já que nós estamos melhorando a cada dia. Por falar em melhoria, né? Agregou-se aqui a nossa equipe de produção, a Natália Carvalho, que nos vai apresentar uma matéria sobre esse tema deficiência. De acordo com o IBGE, hoje o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi instituído pelo Movimento Social em Encontro Nacional em 1982 com todas as entidades nacionais. O dia 21 de setembro foi escolhido pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore. Isso representa o nascimento das reivindicações de cidadania. De lá para cá, vários direitos foram instituídos: acessibilidade em locais públicos, educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, entre outros.
A luta dessas pessoas é diária, tanto por direitos e também contra o preconceito do restante da população. O tema do Hora da Verdade desta segunda-feira é este: a luta dos direitos da pessoa com deficiência. Tá, então, o trabalho da jornalista Natália Carvalho, que nos apresentou e nos introduziu essa matéria tão ampla, né? E que, na verdade, eu acho que com o passar do tempo a gente está entendendo um pouco mais, embora no meu editorial aí eu falei um pouco da dificuldade nossa de compreensão em relação aos deficientes. A gente ainda não sabe como tratar desse assunto, apesar de ser um assunto tão antigo. Mas para falar com esse tema com mais propriedade, claro, está aqui ela que é vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em Poços de Caldas, o CONPED, a Rosa Fleming, né? E também o conselheiro do CONPED, o João Júnior. É um prazer receber a ambos, né? E nós vamos estar aqui até às 10 horas da noite conversando sobre as questões do deficiente, né, dos deficientes aqui em Poços de Caldas. E a gente gostaria da sua participação, você que está assistindo esse programa, pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Rosa, a gente abriu o programa aí com o trabalho da Natália Carvalho, falando a respeito do número de deficientes que existe em todo o Brasil. Nós temos aqui em Poços de Caldas alguma noção de quantas pessoas existem em Poços de Caldas com algum tipo de deficiência? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Eu acho que assim, cada instituição tem, né, uma estatística, só que em Poços de Caldas, mesmo dentro da instituição, tem o atendimento também que é de fora, né, João? Então, eu não sei precisar quantos nós temos, né? Todas as pessoas, porque na verdade vocês agregam várias instituições, não é isso, no Conselho? O Conselho. As várias instituições beneficentes aqui de Poços de Caldas. Você poderia citar quais são essas instituições? O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, ela é formada pelos membros governamentais e também da sociedade civil, sendo que dentro da sociedade civil são compostos pelas pessoas indicadas pelas instituições. Então nós temos membros que são da APAI, que trabalha... No caso o João é da APAI, né, João? O João é da APAI. Assistente social é da APAI. A APAI que atende as pessoas com deficiência intelectual, né? A CD, a DEFIP, que trabalha com deficiência física, a ADV, que é deficientes visuais, né? E a Tarso de Coimbra, que é Centro Municipal de Educação e Atendimento, Dr. Tarso de Coimbra, que atende pessoas com surdez, né? E todas essas instituições têm cadeira dentro do Conselho, né? E quais são as funções do Conselho? Basicamente você lutar pelos direitos. E como é que isso se resolve na prática? Olha, a primeira coisa mais importante, acho, é que a população, é bom que a população saiba que existe o CONPED, que é um conselho que trabalha em função para garantir o direito da pessoa com deficiência, né? Então, quem não tem conhecimento, de repente, sente-se que precisa ter alguma reivindicação, alguma melhoria, alguma orientação, né? Onde buscar isso? Pode buscar no conselho, né? O conselho funciona em cima do mercado municipal. As reuniões são públicas, cada 15 dias nós nos reunimos, né? Então, uma das coisas mais importantes é que a população saiba que existe esse conselho, que cuida para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Outra função do conselho é de trabalhar juntamente com o executivo, né, com o legislativo, no sentido de fornecer subsídio também para a implementação, a elaboração de política pública voltada para garantir o direito da pessoa com deficiência, né? E também acompanhar o trabalho das entidades que prestam serviço para as pessoas com deficiência. O Conselho vai acompanhar no sentido se está prestando serviço de qualidade, se realmente está atendendo o que está proposto dentro do regime, né, interno da instituição, se ela está alinhado com a política pública nacional dos direitos da pessoa com deficiência ou da Secretaria de Promoção Social, porque o CONPED ele está dentro da Secretaria de Promoção Social. E também em alguns aspectos com relação à saúde, se ela está alinhada também com a política pública da saúde,
né? Então, o Comped, além de ajudar na formulação de política pública, ela também acompanha todo movimento que exista, alguma discussão dentro do município, qualquer que seja, que esteja voltada para os direitos da pessoa com deficiência. E tem sempre assim, o Conselho pode provocar audiência pública, indo para a Câmara, conversando com os vereadores, sugerindo para os secretários, né? Tudo aquilo que venha, vamos dizer assim, integrar a pessoa com deficiência ou promover essas pessoas, e a família também, né? Ô João, a gente está falando, você é conselheiro, né, do Comped e também trabalha como assistente social na APAI, que também se identifica aí com a questão da deficiência. E eu queria saber, né, as pessoas às vezes falam, pô, esse trabalho que vocês realizam como conselheiros ou mesmo a Rosa, é um trabalho voluntário, vocês percebem algum dinheiro por isso ou não? Não, o trabalho ele é totalmente voluntário, né? A gente está representando as pessoas pelas quais hoje estão inseridas nas entidades, né, no caso da sociedade civil. Cada membro de cada instituição tem uma cadeira, conforme a Rosa disse, dentro do conselho. No caso, eu estou representando a pessoa com deficiência intelectual, né? Então, a APAI hoje tem 580 pessoas que a gente está representando dentro do conselho. Agora, foi bom até a sua participação aqui no Hora, em relação à sua representatividade na APAI. Não sei se eu vou lhe dirigir uma pergunta que você tem o conhecimento, mas esses dias eu conversando com uma pessoa na rua, ela disse para mim assim, uma pessoa até bem informada, ela falou, William, é verdade que vai acabar a APAI de Poços? Eu acho que tem esse burburinho na cidade. Você pode esclarecer para a gente com relação a isso? Posso esclarecer. Acontece que tem a meta 4, né, do Plano Nacional de Educação, que ela restringe o repasse de recurso público para as escolas especiais. Então, não é acabar com a APAI, e sim acabar com o recurso público que é direcionado para as escolas especiais que funcionam dentro da APAI, né, e tanto de outras instituições que têm o ensino especializado para a pessoa com deficiência. Então, é uma discussão que está gerando, né, preocupação das famílias, mas... Você falou que só para a gente esclarecer mais isso aí, uma emenda 4, é isso? Uma proposta 4, proposta, né? Que 4. Isso está no quê? Está no governo federal? Está no governo federal. Uhum. O que está acontecendo hoje, né? Aconteceu semana passada em Poços, a Conferência Municipal da Pessoa com... Conferência da Educação. Entendi. Né? Então, a Conferência da Educação foi discutir essa questão, né? O do repasse, porque a proposta do governo federal é que a escola atenda esse aluno com deficiência, né? A gente chama hoje de inclusão radical da pessoa com deficiência, né? Então, ela não está analisando qual a necessidade dessa pessoa, né? Ela não está perguntando para os pais ou para a pessoa com deficiência onde ela quer estudar. Então, é uma discussão que a gente tem que levar muito a sério, porque a gente está lidando hoje com um número muito grande de pessoa com deficiência que está no ensino regular. Então, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, na verdade essa emenda vem, essa proposta 4 aí que você está dizendo, ela vem propor então que se retire das entidades assistenciais a questão da educação. Isso. E que a educação passe a ser por parte da própria família que escolha onde é que a criança deva estudar nas escolas públicas e tal. É isso. Basicamente? Basicamente, sim. A família tem um direito de escolha, né? Uhum. Mas como fazer isso se as escolas, na verdade, também, como eu disse no meu editorial, nós não estamos capacitados tecnicamente para isso, não é isso? É isso, Rosa? Por favor. Olha só, em Poços de Caldas, né, nós temos um trabalho muito lindo, eu acho assim, muito sério, que acontece principalmente nas escolas municipais, né? Que a escola tem cuidador, né? Claro. Que depois do concurso foi capacitada, né? Foi treinada para entender que tipo de deficiência vai acompanhar dentro da escola. Sim. Né? Então, dentro da escola municipal, Poços de Caldas tem essa preocupação. Sim. Né? De acolher as pessoas com deficiência e fazer a inclusão dentro da escola. Né? Mas é um trabalho assim, árduo. Né? Porque eu fico pensando, tudo bem, você está dizendo, eu até acredito nisso e tal, mas o número de pessoas, por exemplo, que uma escola tem para atender um número de deficientes, pode ser que não dê, né? Porque, por exemplo, você coloca uma escola municipal aí, claro, ela pode ser, eu acho até interessante a proposta do ponto de vista inclusivo, né? Que na verdade você faz com que todas as pessoas tenham o mesmo direito a tudo, mas é preciso mais qualificação ainda, não é isso? Com certeza.
né? É preciso talvez... Formar mais pessoas, né? Sim, formar mais pessoas, ter uma amplitude maior para atender o número, né? E é assim, nessa questão eu acho que a maior preocupação realmente é de acolher bem essas crianças ou essas pessoas com deficiência, né? Porque não são todas as pessoas que podem estar, nem sempre todas, né? Nós falamos em termos de inclusão, não é que a gente vá para essas crianças, vão para a escola, a gente não tem que preocupar só com o processo de aprendizagem, né? Mas pensar no sentido de que aquela criança ou aquela pessoa com deficiência, quando vai para a escola, ela amplia o mundo dela interagindo com outras pessoas, né? Sim. Outras crianças, né? Pensar na qualidade de vida dessa pessoa nessa amplitude da relação, né? Sim. Na inter-relação. Então, isso é uma coisa importante também. É uma discussão bastante, até a gente pode continuar essa discussão após o intervalo, essa conversa, e você pode participar dela pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br, porque na verdade quando a gente fala de acessibilidade, né, na verdade é um conjunto de questões, né? Você tem que ter a acessibilidade física, né, a acessibilidade pedagógica, a acessibilidade das pessoas que vão conviver com aquela criança, porque acho que às vezes as crianças que estão convivendo com uma pessoa deficiente, elas também têm que ser preparadas, porque o choque às vezes é grande, não é isso? Então, mas a gente vai continuar com essa conversa após o primeiro intervalo, não saia daí, do Hora da Verdade de hoje.